Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões Caminho. Hoje nós vamos falar sobre Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é uma figura importantíssima em diversas tradições, culturas e doutrinas. Maria de Nazaré ela é importantíssima para a Igreja Católica Apostólica Romana, Nossa Senhora. Ela é importante para o Espiritismo, para a Umbanda e para o Candomblé também, para o espanto de muitas pessoas. Muita gente do Candomblé tem uma admiração muito grande, carinhosíssima pela Maria, Mariazinha, Mãe Maria, né? A mãe dos aflitos, como muitas pessoas se referem a ela com muito respeito e muito carinho. Nós não vamos entrar na seara, na ótica que a Igreja Católica tem, não é? Muito específica. Vamos falar sobre o que o Espiritismo diz, se refere sobre Maria de Nazaré. Não é aquela missionária iluminada, não. Vamos falar sobre a humana, a filha de Deus que vem a essa terra junto a José, né, com um propósito muito grande e que junto a José foram pais de alguns filhos. E o mais velho deles era Jesus, que é chamado por nós Jesus de Nazaré. Não é? Bom, quando a gente fala na concepção virginal de Jesus, né? Maria de Nazaré era virgem, depois continuou virgem, conforme algumas pessoas acreditam, nos debruçamos em uma série de problemas aí. Primeiro, Jesus, o espírito mais evoluído que passou por esta terra, né? Junto a José e Maria, espíritos também de muita moral, de um galardão espiritual imensurável, incalculável por nós, não poderiam burlar a lei divina. Eles vieram a esta terra para justamente vivenciar a nós, exemplificar a nós que existem leis, existem diretrizes superiores e que ninguém foge a elas. O Espiritismo ensina que há a lei da reprodução. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 4, vai se dedicar largamente a isso. Logo, Jesus era filho carnal de Maria e José. Não há como fugir disso. Ele não, por mais evoluído, por mais especial que ele seja, ele não poderia fugir da lei de nosso Pai. Quando a gente fala, então por que, Tiago? A gente fala Virgem Maria, no sentido da pureza espiritual? Pode ser. Mas estamos falando da humana Maria, aquela de carne e osso, inserida numa cultura rígida, patriarcal, que era a cultura hebraica. A palavra virgem, em português, ela tem uma origem na expressão hebraica, que eu vou repetir rapidamente aqui, que ou é alma, A-L-M-A-H, ou alma, A-L-M-A, com acento circunflexo. Esta palavra, em hebraico, ela não só significa virgem ou virgindade, significa tão somente, né, moça em idade de casar, jovem, donzela. Quem deu essa concepção de virgindade, né, foram os primeiros cristãos nos primeiros séculos. Provavelmente essa ideia surgiu no Concílio de Nicéia, sob a tutela, sob a batuta do primeiro imperador cristão Constantino, enquanto eles discutiam a divindade, a identidade espiritual de Jesus. Precisavam criar uma mitologia extraordinária para justificar o mestre de Nazaré. E começaram no seu nascimento. Se a gente observar as tradições, as culturas, a tradição grega, por exemplo, os maiores heróis
da Grécia tiveram um nascimento extraordinário, divino. Zeus, com a Alcmena, humana, mortal, para gerar Hércules. Aquiles, o nascimento de Aquiles. Então, todos esses caras, Perseu, tiveram nascimentos extraordinários, injustificados perante a natureza. Por exemplo, o Minotauro. Zeus se transformou num touro e teve relações com uma mulher para gerar o Minotauro. O Espiritismo ele vem desmistificar isso. Jesus, por mais evolução que tivesse, ele não poderia fugir às leis que ele vinha lembrar, ensinar, implantar nesta terra. Simples isso. Uma reflexão simples de quem quer estudar seriamente percebe isso. Então, quando o anjo Gabriel ou o Espírito Gabriel se apresenta a Maria e avisa ela, né, com José também aconteceu, que Jesus estava vindo à Terra, encarnando-se na Terra, né? Porque nós, na maior parte do movimento espírita, acredita que Jesus encarnou aqui, né? E não passou pelo processo de reencarnação, ou seja, encarnando aqui sucessivas vezes, como nós, por exemplo. Né? Não poderia. Não faria sentido lógico e seria uma brecha nos ensinamentos divinos. Mas, Tiago, enquanto os outros irmãos de Jesus que você fez alusão, Jesus não teve irmãos. Nós acreditamos assim. Nós temos Paulo de Tarso, o estudioso, o poliglota, o titã do cristianismo. Paulo de Tarso ele usava duas palavras, ele escrevia em grego, duas palavras, para caracterizar os parentes de Jesus. Adelphos, uma palavra em grego, ele usava quando ele queria se referir aos irmãos consanguíneos de Jesus. Não os irmãos de Léo, os irmãos consanguíneos de Jesus, que são José, Tiago, Simão, Judas, também chamado de Tadeu, né? E ainda fazendo uma citação a pelo menos duas irmãs, porque a palavra irmã está no plural. Então, pelo menos duas irmãs Jesus teve. Havia também a palavra, em grego, anépsios, que significa primo. E Paulo usava também essas palavras. Vejamos o seguinte, pensemos o seguinte. A cultura judaica, né, há 2000 anos atrás, ela recomendava famílias numerosas. Quanto mais gente na família, mais bênçãos Deus dava. Se só fosse Jesus, José e Maria, eles teriam sido discriminados. Poderiam dizer que eles eram amaldiçoados por Deus. E não teríamos aquela passagem quando Jesus estava em Betânia, que diz que a mãe dele e seus irmãos estavam procurando por ele. Bom, a tradição judaica extremamente rígida, patriarcal, nos ensina que a família ela precisava ser numerosa para ser considerada uma família abençoada, uma família feliz, conforme eu já disse. Não faz sentido, estou repetindo, que Jesus fosse filho único. Por que ele fugiria dessa lei? Por quê? Não há sentido algum Maria permanecer virgem no sentido bem material da palavra, se a missão dela, que era trazer à terra Jesus, já tinha sido executada. Por que não trazer outros espíritos para ajudar Jesus ou para serem ajudados? A missão da família, basicamente, é um manancial de tratamentos espirituais, onde o mais evoluído ajuda o menos evoluído, né? A missão da família basicamente é essa. Quando a gente fala na palavra em hebraico, né, de irmão, aí nós temos um problema, realmente. Irmão e primo significam a mesma coisa em hebraico. A palavra a com H, ou aha, aha, significa primo ou irmão consanguíneo. Então vamos considerar
que algumas pessoas não tenham lido Paulo de Tarso e foram buscar fontes em aramaico, em hebraico, e encontraram essa palavra e possa ter gerado alguma confusão, né? Não, realmente, era primo ou era irmão? Então, na dúvida, Jesus não teve irmãos, porque ele era santo. Mas ainda assim temos Paulo de Tarso. Quem de nós pode questionar os registros de Paulo de Tarso? Talvez pode se questionar um pensamento ou outro, mas não quando ele endereça um documento. Não quando ele faz uma citação nominal. Aí fica complicado. Fica muito complicado. Então nós temos que vivenciar isso. Jesus, ele foi o filho mais velho de uma família numerosa, inserida integralmente à cultura judaica, sem privilégios, né? Sem fugir à lei divina, a lei da reprodução. Está lá no livro dos Espíritos, né? Na terceira parte, capítulo 4, fica o convite para essa busca, esse estudo, essa reflexão. Agora, no sentido moral da coisa, falamos no sentido material, bem material mesmo, não é? No sentido moral da coisa, Maria de Nazaré é um espírito de escola altamente evoluído, que há 2000 anos atrás, no seu magistério de amor, podemos retirar sublimes lições. Ela viu seu filho ser enganado, traído, abandonado, trucidado diante dela. E nem assim ela procurou a vingança, nem assim ela procurou o rancor, o ódio, o desespero. Ela poderia ter odiado os companheiros de Jesus que tinham abandonado ele. Os homens do Sinédrio que por inveja condenaram seu filho. Poderia ter odiado os romanos que sabiam da inocência dele e por conivência deixaram ele ser condenado. Mas ela não fez isso. Maria, ela procurou o perdão e encontrou a luz. Mesmo se ela não fosse já um espírito de grande sabedoria, ela alcançaria a luz, a sabedoria, a plenitude divina ali, naquele momento, quando ela abraçou o amor. E ainda hoje ela trabalha em prol dos desesperados, dos necessitados. A médium Ivone do Amaral Pereira, há muitas décadas atrás, nos trouxe o livro Memórias de um Suicida, onde nós encontramos Maria de Nazaré liderando uma legião enorme, a Legião dos Servos de Maria, que atua nas zonas muito densas, nas zonas umbralinas, no Vale dos Suicidas, comandando um vasto grupo de espíritos dedicados com várias origens doutrinárias e filosóficas. Nós vemos espíritos com aparência negra, indiana, sobre animais, médicos das mais variadas formas, soldados armados com lanças, espadas, elmos e capacetes, lidando com irmãos em sofrimento. Ainda hoje, Maria de Nazaré zela por nós. Na Umbanda, onde eu sei, pelo que eu sei, ela é sincretizada com o orixá Oxum, orixá do amor puro, amor fraternal, da consolação, da tolerância. Entidade que todos ensinam, mas Oxum vivencia o respeito, né? Embora todos os orixás, todas as entidades ensinam o respeito, a tolerância. E ela é sincretizada, né? Oxum, Nossa Senhora, para todos nós. Se alguma crença discrimina Maria de Nazaré e diz que é uma doutrina de orientação cristã, deve rever o seu pensamento, porque algumas pessoas que seguem isso dizem que Maria não tem importância. Maria é uma figura diminuída. Além disso ser uma ideia machista, além disso ser uma ideia misógina, não condiz com o que está no próprio livro, no livro sagrado. Independente do espiritismo, de qualquer outra religião, se observar na própria Bíblia o grande valor que Jesus de Nazaré dava à sua mãe, numa sociedade patriarcal, e ele já não era criancinha, ele já era um homem maduro, com 30 anos, 30 e poucos anos.
o que é até hoje um sinal de maturidade quem tem 30 anos. Ainda assim, ele acatava sua mãe, ele respeitava sua mãe e amparou-a mesmo no alto da cruz. Então a gente tem muito a aprender com Maria de Nazaré, seja no seu exemplo como uma pessoa encarnada, né? Uma pessoa comum, simples, inserida num contexto difícil, antagônico às mulheres, seja no seu contexto moral. Então discriminar Maria, menosprezar Maria, é um erro, é um gesto anticristão. Até porque Maria foi o maior exemplo que Jesus usou, junto com Maria de Magdala, né, Marta e a Maria de Betânia, porque Jesus foi o primeiro feminista ao colocar as mulheres no mesmo patamar dos homens. Jesus foi o primeiro mestre religioso, num lugar extremamente preconceituoso, a admitir mulheres entre seus discípulos. E entre seus discípulos estava Maria, em posição, muito provavelmente, de liderança. Por que eu digo muito provavelmente? Pela ascendência moral que ela sempre demonstrou. Esse é o programa de hoje. Fica o convite para a inscrição nesse canal, um canal despretensioso que busca levar a quem assiste a uma reflexão, nem que seja para discordar, buscar fontes, buscar se melhorar. Peço que deixe seu comentário, tecendo crítica, sugerindo, não é? E se gostar, que curta, deixe lá o curtir no cantinho que é específico para isso, né? E até o próximo programa.